O Tribunal Superior Eleitoral decide que partidos e federações devem respeitar cota de gênero de 30%. A Luciana Verdolim está conosco. Luciana, uma novidade então nessas eleições. Como agora então as legendas vão cumprir essa determinação? Muito bom dia, Luciana. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Essa cota de 30% já está pacificado, já é uma regra do TSE que deve ser cumprida por todas as legendas já há alguns anos. A dúvida que foi encaminhada aos ministros da Casa era a seguinte: no caso das federações, a gente tem 3 partidos que formam uma federação, por exemplo, que é aquela coligação, que é aquela união que não dura só na época da campanha, mas aquela união que precisa persistir durante os 4 anos de mandato. No caso dessa federação de 3 partidos, um partido poderia indicar o percentual aí para os outros partidos, para as demais legendas. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não, que mesmo unidos na federação, cada partido precisa cumprir a sua cota de candidaturas femininas. Isso para se adequar à legislação. Houve até um questionamento por parte do presidente da Casa, o ministro Edson Fachin, quando na discussão falou: olha, e se tiver uma candidatura só por parte da legenda, essa candidatura teria que ser feminina, segundo Edson Fachin. Mas os demais ministros da Casa avaliaram, não entraram nesse esclarecimento, não entraram nesse detalhamento. Então, o que está valendo até o momento é de que todas as legendas precisam indicar 30% de candidaturas mulheres. Até por conta disso, no caso de candidaturas à Câmara dos Deputados, o ideal é que não sejam menos do que 3 candidatos para a gente ter aí a facilidade dessa conta. De 3 candidaturas, uma precisa ser feminina. Vale ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral também definiu o teto de gastos para a campanha. Vai ser o percentual que foi utilizado em 2018, mais a correção pela inflação, que deve dar algo em torno de 88 bilhões de reais. Todas essas regras vão estar detalhadas, esses cálculos com relação ao teto de gastos no próximo dia 20 de julho. E a campanha eleitoral propriamente dita começa no dia 15 de agosto. Exatamente, né, Luciana? Hoje há uma desigualdade muito grande, já foi pior, evidentemente, mas se você olhar no Congresso, Câmara e Senado, uma desigualdade muito evidente em relação à participação de homens e mulheres, né, Luciana? Existe sim, existe inclusive aquelas candidaturas que são colocadas só para cumprir tabela. A gente sabe que muitas vezes a gente vê candidaturas femininas que não têm recurso de campanha, apenas para fazer número, não tem apoio das legendas. E muitas vezes essas supostas candidatas nem querem mesmo ser eleitas. Então é um problema que precisa ser olhado, precisa ser resolvido lá dentro do Congresso Nacional. Há muitas críticas, inclusive, a essa proposta. A avaliação de alguns partidos era de que eles deveriam ter liberdade para definir essa questão internamente de cada legenda, mas a regra é essa: de todas as candidaturas, 30% precisam ser mulheres, isso para ampliar a participação feminina. Eu lembro até da ex-ministra Flávia Arruda, aqui no Palácio do Planalto, durante uma solenidade. Ela já deixou o governo, mas quando ela estava aqui, ela lembrou das dificuldades para as candidaturas femininas e disse que lembrou inclusive que só aqui o Distrito Federal tem um número de eleitas, né, de mulheres eleitas maior do que o número de homens. Luciana Verdolim, daqui a pouco você volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Miguel Daúde, tem que ser assim mesmo, tem que ser a força, senão não há abertura ao espaço aí devido e merecido das mulheres. E outra questão, como a Luciana chamou a atenção, inclusive nós tivemos aí o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que foi investigado em Minas Gerais, justamente naquele suposto laranjal que havia lá envolvendo as mulheres, que elas foram chamadas simplesmente para cumprir tabela, né, Daúde? Exatamente, isso pode ocorrer, viu, Marcelo? Você tem que cumprir, né, esse calendário, essa exigência, e aí você não tem tantas candidatas, aí você começa a usar de artifícios não legais, né? Isso não pode acontecer, mas não tenha dúvida, eu acho que a mulher
ela, na minha opinião, ela é mais política, porque ela é mais objetiva que o homem, né? Eu posso te dizer isso, Marcelo, porque eu conheço bem a produção rural do Brasil e nós temos casos fantásticos de mulheres que ficam viúvas e acabam assumindo o controle das fazendas, acabam tocando um negócio com muita competência, né? O homem, a gente percebe que no momento em que ele encontra uma dificuldade, aí o danado já cai na cachaça, já tem outros tipos de problemas. Não, a mulher, ela tem dentro de si o espírito da maternidade, aquela espírito de proteção, né, da vida, do ser humano. Então, ela traz, né, nas suas decisões, imbuída desse sentido, questões muito maiores na área social e econômica do que o homem, né? Agora, há uma dificuldade muito grande, porque as mulheres, elas têm outros compromissos, né, que agora está se livrando com a tecnologia. Então, vamos ver. Eu fico muito feliz, né, em que, se nós tivermos um congresso com uma participação acentuada das mulheres, porque eu tenho certeza, né, que a gente pode mudar, né, o Brasil diante de projetos que protegem a sociedade, que levam, né, ao homem mais pobre do nosso país condições de ascender socialmente. Então, vamos ver se dá certo. Agora, que vai ter putretagem aí, de querer colocar para poder ter verba, isso você não tem a dúvida, Marcelo, que vai acontecer sim.